Olá, eu sou a Ellen. Eu sou o Eliston. Eu sou o Rafael. Eu sou o Gabriel. E nós somos a família Comparim na expedição Patagônia. Oi pessoal, então a gente começa esse nosso primeiro episódio falando dos preparativos que antecederam então a nossa expedição Patagônia 2022. Então a gente estava com muita ansiedade de iniciar essa viagem, então a gente pilotou o nosso carro, a gente fez uma logo, a gente acrescentou glaciares e pinguins na imagem, a gente conseguiu um patrocinador que é Mais Frango e a Comparim Odontologia, obviamente, e colocamos a imagem de duas santas, né, Nossa Senhora e a Nossa Senhora de Itati, que é a Argentina, para nos proteger aí durante toda essa expedição. Então aí a gente saindo do nosso apartamento, aí marcando o horário, né, aproximadamente às 5h20 nós saímos da manhã, saindo do nosso prédio. Nós moramos em Chapecó, oeste de Santa Catarina, e aí a gente estava já com o bagageiro, com as malas, tudo carregado, tudo prontinho. Embarcamos nessa super viagem, a viagem dos nossos sonhos, né, pessoal? Então foi feito muito planejamento, com muita antecedência, como o Eliston falou no episódio anterior. Então a gente se programou realmente para que tudo ocorresse da melhor forma possível. É claro que vocês vão ver no decorrer dos episódios que vai ter perrengue, que vai ter coisa boa, que vai ter hotel bom, que vai ter atrações turísticas que a gente se arrependeu de ter ido. Mas isso faz parte de qualquer viagem, né, pessoal? Mas o que a gente acha que todos devem fazer é sempre ter um planejamento prévio e ter um plano B também, porque tudo pode acontecer. Bom, então a gente saiu de Chapecó e chegamos ali na fronteira de Paraíso, a fronteira da Argentina, por volta das 7 horas da manhã, o horário que é de abertura desse passo fronteiriço. E dessa vez a gente estava com um drone, então foi bem legal essa primeira expedição. A gente, né, ainda iniciando a utilização do drone, né, de forma amadora, a gente já começou a fazer essas belas imagens. A primeira parada que a gente teve foi para encontrar um primo do Eliston, argentino, o Hugo, muito querido. A gente já entregou uma camiseta para ele personalizada. Dessa vez a gente fez alguns brindes, alguns mimos para entregar no decorrer do caminho. E a gente também recebeu. A gente recebeu erva mate, a gente recebeu uma cuia, a gente recebeu uma térmica. Então a gente estava bem mais preparado dessa vez, pessoal. E aí a gente começou a colocar os adesivos também nos postos. Aí tá o primeiro café da manhã que a gente tomou lá na cidade de Uberá. Então a gente estava todo uniformizado. Então aonde a gente passava todo mundo achava muito legal. Aí uma banca de laranjas. A nossa segunda parada seria para encontrar mais alguns parentes, alguns conhecidos da Argentina, a Olga e a Miriam, que são os anjos que sempre nos incentivaram em todas as nossas viagens. Nessa foto mostra o Rafa e o Gabi colando os adesivos da nossa expedição por toda a estrada. Aqui mostra quando a gente parou na Vila Alemanha. É um estabelecimento comercial que tinha vendas de artigos rústicos, artesanatos, móveis, enfim, algumas peculiaridades assim bem interessantes. Para quem gosta desse tipo de lembrancinha ou enfeite para levar para casa, é muito legal, porque tem muita coisa, tem muito artigo ali para você garimpar. Vocês conseguem avistar de longe da estrada, tá? Esse estabelecimento, ele é bem sinalizado, tem
tem bastante placas, então é um lugar bom para você parar, tem uma lanchonete, então você consegue esticar as pernas, tomar uma água, fazer um lanche. As crianças se divertiram muito com essas estátuas, com personagens famosos, fizeram várias fotos engraçadas também com essas estátuas. Então foi um momento ali que a gente aproveitou para dar realmente uma relaxada, esticar as pernas, que a gente ia percorrer cerca de 900 quilômetros, né? 940 até Concórdia. Então é um deslocamento bem longo, é cansativo, então a gente realmente tem que fazer esse tipo de artifício. A Mafalda aí, que lindinha, os Minions, a gente tem que fazer esse tipo de coisa para poder relaxar um pouco durante a viagem. Então, finalmente, pessoal, a gente chegou ao nosso destino naquele dia, que era o Hotel Arthur, que fica em Concórdia. Então, percorremos cerca de 940 quilômetros, foi um grande deslocamento. A gente já conhecia esse hotel da expedição passada, né, da expedição, quem nos acompanhou em Bariloche, a gente já tinha ficado nesse hotel. Então a gente tinha achado fantástico a estrutura física, o quarto, a comida, a área externa. Então a gente conseguiu aproveitar um pouco mais, já que era verão. Então anoitecia mais tarde, então a gente conseguiu aproveitar a área da piscina com drink. Depois fizemos um pedido de uma janta, um vinho e descansarmos para o próximo dia. No segundo dia de viagem, acordamos então no Hotel Arthur, na Ruta 14, tomamos um belo café da manhã, foi a melhor média luna que a gente comeu em toda a expedição. A média luna é um tipo de croissant argentino, o Gabriel curtindo o doce de leite argentino. E aí vocês podem ver, pessoal, o nosso odômetro marcando 902 quilômetros. E aí vocês vão me perguntar, mas Ellen, você falou 940 quilômetros. Por que essa diferença? Porque o Ellison tinha colocado uma roda maior na Compass, então isso dá uma diferença na quilometragem na hora de marcar no odômetro, mas tanto no aplicativo como no mapa a gente via que a gente tinha realmente feito um deslocamento de aproximadamente 940 quilômetros. E nesse dia, pessoal, era a final da Copa do Mundo de 2022. Era Argentina versus França. Então a gente estava num dia muito típico de lá. Então o Elliston homenageou os hermanos com a camisa da Argentina e a gente tentava escutar via internet ou via rádio o jogo transmitido naquele dia. Notem que a gente percorre com tranquilidade um trecho por dentro da Argentina. Por isso que a gente opta por pegar o passo fronteiriço mais perto da nossa casa, para a gente já percorrer mais o caminho por dentro, porque na Argentina as pistas são melhores, a estrada é melhor, tem lugares que tem 2 pistas, a velocidade mínima também é maior, tem menos caminhões do que no Brasil. Então a gente não aconselha a ir por Passo de los Libres. A gente, claro, pela localização geográfica onde a gente mora, fica muito mais fácil adentrar pela Argentina o mais rápido possível. E nesse dia, pessoal, a gente não tinha nenhuma atração turística específica, a gente só tinha que viajar, percorrer esses 940 quilômetros de grande deslocamento novamente. E nesse caminho, pessoal, é muitas retas e retas. É até cansativo a gente falar sobre isso, mas realmente é só reta que você encontra. E como a velocidade mínima em alguns trechos é até de 120 km por hora, rende muito então nesse trecho da viagem. Na maioria dos trechos, pessoal, a gente não consegue ver o fim da reta. Só pra tu ver como é que é a estrada aqui, ó. Depois de muito tempo, uma placa de curva, ó. Mas se não, é só reta, cara. Planíssima. Eles vão deixar a Ellen fazer essa curva aqui pra gente ver se vai ser uma reta. Ó. Olha só, não tem nada, movimento quase zero. E a paisagem é só essa aí, ó. Então tu faz uma média 130 a 140 km por hora brincando, cara. Ó.
Nesse trecho, pessoal, que o vídeo está acelerado, a gente está passando pela ponte do Rio Paraná, que a gente mostrou em mais detalhes na expedição Bariloche. A gente vai passar pela região de Buenos Aires, com destino a Santa Rosa, na província de La Pampa. Como eu já comentei, como não há muitas atrações turísticas nesse trecho, o que a gente observa, além das cidades, são plantações de chá, de laranja, de girassol, de milho, muito gado, de corte, de leite. Essa ponte, pessoal, é uma das únicas estruturas que a gente achou bacana de mostrar para vocês ao longo desse trecho. Ali mostra a cidade do Paraná, os arredores de Buenos Aires, a fábrica da Toyota. Aí quando a gente fez uma parada num posto, e aí tinha esse super pôster do Messi, o Rafael é super fã do Messi, e ainda mais no dia da final da Copa. Agora são meio-dia, dia 18 de dezembro, estamos na Argentina, horário do jogo da final da Copa do Mundo, e não tem nenhum argentino na rua. Por que será? Paramos então para almoçar nesse posto IPF. O Gabriel tomou um sorvetinho, nós fomos de franui. Eu já falei também para vocês na expedição Bariloche que essa sobremesa é fantástica, já vende aqui no Brasil também. E aí nós fizemos uma pausa no almoço para aproveitar e assistir um pouquinho do jogo. E depois do almoço, seguimos nossa viagem com tranquilidade, porque nesse dia realmente não tinha ninguém na estrada. Aproveitamos o lindo dia para fazer nossas primeiras imagens de drone. Então notem aí essa estrada reta, vazia, isolada, umas fazendas ao redor. Conseguimos captar, pessoal, a essência mesmo da nossa viagem, que em alguns momentos era somente nós quatro, o nosso carro e a natureza. Então, em muitos momentos a gente conseguiu curtir o silêncio, a paisagem, pensarmos na nossa família puramente. À tarde, então, paramos pela segunda vez num posto IPF. A gente sempre recomenda o tipo de IPF full, que é um posto mais completo, tem refeições melhores, uns lanches melhores e também a estrutura física de banheiros também é muito melhor nesse tipo de posto. Enfim, chegamos no nosso Hotel Unity em Santa Rosa, na província de La Pampa. Pegamos ainda o finalzinho do pôr do sol com o resultado do final da Copa do Mundo, com a seleção argentina sendo campeã. Finalizamos nosso dia jantando nesse hotel, que era muito bom, com esse super filé. Bem, então no nosso terceiro dia de viagem, acordamos cedinho lá no Hotel Unity, tomamos um super café da manhã. Então o hotel ele é super completinho, tem pães, tem frutas, tem salada de frutas, doces, alfajores. Então tinha opções de ovos mexidos, calabresa. Então esse é um tipo de hotel bacana, né, com uma infraestrutura bem legal para a gente começar o nosso dia para um grande deslocamento, que a gente teria que ir até São Martín de los Andes, na região dos lagos. Seriam cerca de 970 quilômetros o nosso deslocamento de hoje. E depois do check-out no hotel, fomos ao centro de Santa Rosa, numa agência da Western Union, para fazer a troca dos pesos argentinos. A gente também mostrou essa agência na expedição Bariloche. Foi a melhor agência da Western Union que a gente encontrou em toda a nossa expedição. Ela é grande, ela tem as notas, ela não tem limite de valor, então a gente consegue fazer uma troca grande e é muito bacana o atendimento. E assim já pegamos a estrada porque teríamos um grande deslocamento
deslocamento nesse dia. Tem um cachorro ali naquela caçamba do carro. Nós estamos a 127 km/h. 128. E o cachorro tá ali, ó. Em pé. Tomando uma fresca. Olha lá o cachorro. Parece o Thor. Então, nesse dia, como a gente também não tinha atrações turísticas importantes, nós seguimos viagem. A nossa meta era cumprir mesmo os 970 quilômetros de grande deslocamento, então de muitas retas. A gente sempre tentava distrair as crianças falando sobre a vegetação, a paisagem, o relevo, a geografia, para estimulá-los então a curtir um pouquinho a natureza. Nesse trecho, pessoal, tinha um volume maior de carros. Depois, quando a gente entra na Rota 20, na Rota do Deserto, começa a diminuir bastante a quantidade de carros. Então, ficamos mais isolados depois. Passamos por grandes rios, passamos por regiões de vegetação um pouco mais desértica, passamos ali próximo da região de Bariloche. Então você via que a vegetação era diferente, né? Começava a aparecer umas montanhas, a gente começou a ver os primeiros picos nevados que ainda tinha do inverno, então a vegetação realmente foi mudando nessa região. Apesar de grandes retas, continuar essas grandes retas, a região de Neuquén era muito também rica em vegetação. Vimos bastantes motorhomes também, de vários países, muito bacana. E era assim que a gente fazia com as crianças, um pouco eles se distraíam, um pouco o Rafael aí lendo. E aí a gente entrou então na Rota 20, né? Essa rota, ela é a Rota do Deserto e tem cerca de mais de 100 quilômetros de reta. E além de tudo isso, pessoal, também não há postos de combustíveis nessa região. E tivemos que pegar um pequeno desvio. Pegamos um desvio aqui no deserto. Faltando 50 quilômetros para acabar o deserto. Estão consertando a pista. Nós estamos aqui num desvio. Tem que andar 20 por hora. Olha, quando os motoristas pegam o caminhão. Tá jogando água para segurar um pouco a areia. Olha os carros. Isso, para virar uma areia. Olha lá. 20 por hora. A gente conheceu 2 casais da região de Joinville, lá no hotel em Santa Rosa, no Nietzsche, e a gente encontrou eles na estrada. Isso que é o mais bacana, né, pessoal? A gente fazer amizades durante a nossa expedição. E aí a gente fez uma parada para o almoço no deserto, no único restaurante que tem, que é num trevo, muito calor, e a gente conseguiu então fazer um almoço com parrilha. Então seguimos viagem, depois de abastecer num posto bem simplesinho, continuamos o nosso trecho ali por toda a Rota do Deserto. Passamos então por essas máquinas de extração de petróleo, que a gente já tinha observado na outra expedição, na expedição de Bariloche. E quanto mais a gente se aproximava da cidade, mais nuvens iam se acumulando. Estamos passando aqui num dique chamado Engenheiro Balester, aqui perto de Neuquén. Ele é mão única, tem até sinaleiro. Olha, porque ele passa por um dique ali. Olha que lindo aqui. Olha, tem umas comportas aqui. Então, no tempo de chuva. Nossa, olha ali que lindo. Olha a nuvem aqui de chuva.
continuamos nossa viagem com mais retas, mais retas. Esse longo trecho, pessoal, apesar de ser cansativo, nos dá um ânimo de saber que a gente ia chegar em São Martín de los Andes hoje à noite. Aí a gente começa a observar essa região que tem esses grandes lagos, essa mudança da paisagem, então dá realmente uma animada para a gente seguir esse trecho. Tá chovendo, se vocês conseguem ver, ó, mas como a gente passou o waterproof aqui, ó, ele repele a água, fica parecendo uma pipoquinha aqui, mas o capô, ó, o capô tá sujo, chuva, parece uma pipoquinha, você não consegue nem ver a chuva, tá 34, 33 graus. Ó, agora eu consigo ver, ó, a chuva, ó. Conseguem ver que as gotinhas elas fogem? Esse produto repelente muito legal. Cruzamos mais uma vez com os nossos colegas de Joinville, que são nossos colegas que fizemos na estrada e encontramos eles no decorrer da nossa expedição. E aí a gente parou no posto Piedra del Áquila, que é um posto que a gente para com o nome da mesma cidade. A gente parou na expedição Bariloche também, então a gente já conhecia esse posto. É um posto IPF e serve para a gente dar uma esticada, dar uma descansada, tomar um café, utilizar os banheiros para seguir mais um pouquinho a nossa viagem. Entrando nessa região dos grandes lagos, né, pessoal? Esses lagos são tão gigantescos que parecem mar. E olha a placa aí, faltando apenas 130 quilômetros de São Martín de los Andes. Eu não dirigi muito na Patagônia, foi cerca de 600 quilômetros que eu auxiliei o Wellington, mas eu sei que grande parte do prazer da viagem do motorista é dirigir. Então, como era um sonho que ele planejou, eu só auxiliava mesmo nos momentos que ele estava extremamente cansado, apesar de eu gostar muito de dirigir também. Nesses dias de grandes deslocamentos, pessoal, ter um copiloto é muito importante. Passamos por essa ponte de mão única. E então aqui foi o exato momento que a gente mudou a rota e iniciou então a Rota 40, deixando para trás a outra rodovia, faltando cerca então de mais ou menos 70 quilômetros para chegarmos em São Martín de los Andes. Enfim, chegamos no nosso hotel, Del Viejo Esquiador, deixamos nossas coisas dentro do quarto e fomos jantar na Pizzaria Cala. Foi uma recomendação dos próprios funcionários do hotel e foi uma belíssima indicação, estava muito gostoso a pizza e com um ótimo custo-benefício. E no próximo episódio vocês vão ver como foi os nossos dias aqui em São Martín de los Andes, uma cidade pequenininha, mas muito charmosinha, com muitas atrações turísticas. Fizemos a Rota dos 7 Lagos, estava um dia belíssimo, conseguimos coletar muitas imagens com o drone, foi fantástico essa nossa experiência, não percam! E é claro, não deixem de nos seguir nas redes sociais, curtam e comentem para que mais pessoas vejam esse vídeo e que a gente possa crescer aqui no canal.